e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão, viverão. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão, viverão. Amém? Durante esses dias nós temos falado a respeito de entendimento. E Mateus 13, no versículo 19, vai dizer que ouvindo a palavra e não entendendo, o inimigo vem e rouba a palavra. Irmãos, eu não posso só ouvir a palavra e achar que a palavra por si só ela vai fazer efeito na minha vida. Eu tenho que ouvir e tenho que procurar entender a palavra. Eu vejo às vezes pessoas me ouvindo, mas não entende nada, gente. Você vê pela expressão facial, que está, ó, viajando na maionese, Jesus. Não está entendendo? Você está falando. Você olha assim e fala assim, isso eu sei já. Sabe? Então explica então o que está querendo dizer aqui. Feio não é dizer que não sabe. Feio é dizer que sabe quando não sabe. Aí que está o problema. Será que eu sei mesmo? Tem gente que ouve isso daqui, daqui a 2 minutos você vai perguntar o que foi falado. Falou de morte, não sei o que. Não foi nada, gente. Tem gente que não entende essas coisas de Deus. E tem coisas que você não vai entender mesmo, mas tem coisas que Deus quer que você entenda. Tem coisas que só pertencem a Ele, não adianta. Não adianta você querer. No livro de Deuteronômio fala isso, que tem algumas coisas que só pertencem ao Senhor. Na hora que Ele achar que é certo, Ele vai revelar. Se Ele não achar também que tem que revelar, Ele não vai revelar nada. Mas a palavra, quando ela está sendo ministrada, eu tenho que entender a palavra. Eu tenho que parar. Se a minha alma está muito agitada, eu tenho que pedir para minha alma, aquieta-te, alma, e ouve a voz do Senhor. Porque a alma, ela só trabalha para a carne. A alma não está trabalhando para o espírito. A alma só trabalha para o momento. Ela quer se saciar com prazer. A alma só se sacia com prazer. Você pode ver, quando você está com muita vontade de pecar, você peca, acabou. Não tem mais vontade. E aí é onde vem a frustração. Por que vem a frustração? Porque você pecou, você saciou a vontade da carne. Pecou, e o salário do pecado, o que é? Acabou. Você está morto. Pode ver aí onde você fica frustrado. Você fica deprimido. Fica jogado no fundo do poço. O que eu fui fazer aqui? E não é Deus que te acusa. Quem te acusa é o seu próprio consciente. Tem gente que ouve. No momento que ela tem que matar a carne se levanta, ela... É nóis, é carne. Ela tem uma fraqueza naquele momento, de vez de ela levantar e matar a carne. Não, a carne grita. A carne tem a resposta na ponta da língua. Daqui é a resposta. Porque a carne não quer ouvir o espírito. Ela quer ouvir a vontade ali, saciar a vontade naquele momento. E aí eu não consigo ouvir ao Senhor, eu preciso parar. Eu preciso parar algumas coisas para poder ouvir a Deus. A gente não vai conseguir ouvir a Deus na correria, no corre-corre. Por isso que o Senhor, quando chamou Samuel, ele tinha que parar. Samuel parou para ouvir a Deus. Fala, Senhor, que o seu servo ouve. E aí tem muitos de nós que nós queremos
de repente, espiritualizar tudo, e nem o que é espiritual se torna espiritual para a nossa vida, porque nós não sabemos nem o que é espiritual e o que é carne. Nós já embolamos tudo no meio do caminho, tá? É carne, é espiritual, tudo virou um bolo. Então eu tenho que pôr a alma no lugar dela. Ouve! Porque se tem uma coisa que consegue separar a alma do espírito é a palavra. É uma espada de dois gumes. Só a palavra pode te dar destino. A profecia, ela exorta, edifica e consola. Mas quem dá direção é a palavra de Deus liberada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem te dá direção é a palavra. E a palavra de Deus, ela tem que ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se ela não ilumina nem os meus pés, vai iluminar o caminho para alguém aí. Se nem os meus pés estão sendo iluminados por essa palavra, por isso que quando Deus nos chama para ser um agente de transformação, eu tenho que ser um agente transformado. Aleluia, glória a Deus. Quer pregar sobre o reino para as pessoas que não sabem nem o que é reino? Quer ser espiritual, uau, e a espiritualidade no mundo, nem você vai mudar os outros. Gente, nessa noite a gente tem que entender que alguns valores vão ser trocados. Se eu não valorizar, eu tenho que começar a valorizar. Eu tenho que ter expressão de desejo. Não adianta ficar lá no meu mundinho. Meu Deus. Ela fica no mundinho dele lá. Adora, mano. Solta a voz, adora. Deus te deu voz para adorar. Gozado que para falar o que não deve falar, a gente tem expressão. Para responder mal aos outros, a gente tem expressão. Rapaz, tem uma coisa que eu fico tufado, é isso, cara. Me segura, Jesus, nessa noite, que é nós agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Aleluia, Senhor. Deus. Bendito é o nome do Senhor. A hora da gente, né, responder mal, a gente tem voz. Mas na hora de adorar... Na hora que é para estar morto, não está. Está muito é vivo. A hora que é para estar vivo, está morto. Ô, Jesus. Oh, Jesus. Vai bater em cavalo que eu não aguento esse negócio não, meu Deus. A hora que é para estar vivo, está morto. E a hora que é para estar morto, que é a vontade da carne, está vivo. É complicado. A hora que é para você abaixar a bola, deixar... Deixa aquele que está na carne, deixa ele continuar. Eu não preciso. Mas não, a gente quer caminhar junto. Porque a gente vive de momento. Não de propósito. Você caminha na carne quando você vive de momento. Então você acha que tudo vai resolver naquele momento. Não vai. Você tem que olhar as coisas com propósito de Deus. Então, caramba, está vindo ali uma situação difícil. Qual é o propósito disso? O que Deus está me ensinando com isso? Aonde Deus quer que eu chegue nisso? Aí, como a gente vive só de momentos, que são muito carnais, a gente tem uma resposta para o momento, mas não tem uma resposta para o propósito. Para o momento a gente tem uma resposta, mas para o propósito não. A gente não enxerga o propósito no momento da luta. A gente enxerga o propósito no momento das coisas que está tudo bem. Bonância. Coisa boa tem propósito. Isso aqui é propósito de Deus, gente. Isso aqui é maravilhoso. A hora que o pau está fechando, não. Isso é o capeta. Não é? A hora que o pau está fechando, isso é o diabo. Não, não é o diabo, não. E se for, até o diabo é o diabo de Deus. E nós precisamos acordar. Olha o que a palavra vai dizer. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirão viver. O que ele está falando aqui dos mortos? Aquele que já está morto para a sua vontade.
Aquele que não se levanta, a hora que está vendo que o homem velho está querendo se levantar, não dá asa para ele, mata ele. Eu não posso, Jesus. Você até vai ter o desejo, mas você vai ter que matar ele. Todo dia. A sua luta não é contra o próximo é para você amar o próximo como a si mesmo. Não é para você lutar contra o próximo. Tem gente que está na mesma casa, mas não tem a mesma causa. Não adianta estar na mesma casa, estar do mesmo ministério, congregar. Todo domingo eu estou ali, quarta, sexta, onde tem eu estou. Mas não tem a mesma causa. Se você apertar um calo um pouco, eu não penso assim. Não penso, então vai para o inferno. Não pensa, está fazendo o quê aqui? Sai da minha frente, não me atrapalha. Eu tenho que estar na mesma casa e na mesma causa. Qual que é a causa? É o reino. Aleluia. Não importa mais Glória a quem Deus. toca, não importa quem prega, não importa que o reino está se manifestando, cara. Glória a Deus. Que a vontade de Deus está acontecendo, está se Glória a cumprindo. Deus. Aqui nós não estamos num lugar de disputa, quem que é o melhor. É verdade. Aqui nós não estamos no show de calores. Isso não importa mais. Importa que o reino está se manifestando. Aleluia. Glória a Deus. E se você olhar bem a palavra de Deus, você vai ver que João Batista disse isso aos sacerdotes. Tem alguém no meio de vós que se move no meio de vós e vocês ainda não sabem. E ele estava dizendo para a cara que era igrejeiro. Estava falando o cara que era dentro da igreja, o cara que estava ali, igrejeiro, fiel. E João Batista falou assim, olha, tem um no meio de vós, que se move no meio de vós e vocês ainda não sabem. Então eu entendo o seguinte, que Deus não muda, mas Ele se move. É verdade. Enquanto os Aleluia. igrejeiros estavam orando para Jesus voltar, Jesus estava passando do lado de fora do templo, em cima de um jumentinho. E ele estava lá dentro do templo orando, vem Jesus, volta Jesus, vem Yeshua. E ele estava passando lá de fora, em cima de um jumentinho. Porque a religiosidade cega os nossos olhos. Nós ficamos cegos. Porque agora eu já tenho tempo de caminhada. Deus já me usou para isso, Deus me usou para aquilo. E eu não percebo ainda que eu sou um crente religioso. Sou um crente religioso. Então eu determino como Deus tem que fazer. Eu ponho regras para Deus trabalhar na minha vida. E aí o Senhor está falando o quê? Só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aleluia. Se eu não estiver morto para a minha vontade, como que eu vou ser sensível para fazer a vontade de Deus? E os mortos ouvirão e viverão. A palavra do Senhor fala que Lázaro, que era amigo de Jesus, já estava morto há 4 dias. E avisaram Jesus. E Jesus não foi. Jesus não foi no primeiro dia. Avisaram ele no primeiro dia, mas ele não foi. Ele deixou para ir no 4º dia. Sabe por que ele foi no 4º dia? Porque para o judeu, até o 3º dia ainda tem esperança que a pessoa pode ressurgir. Até o 3º dia ainda tem esperança. Só que no 4º já não tem mais esperança. E aí por isso que Jesus foi no 4º dia. Porque ele estava querendo mostrar que a esperança era ele. Ele era a esperança. Ainda que uma mentalidade religiosa acabe a esperança, mas se você acreditar nele, continua tendo esperança. Aleluia. E aí você vai ver que Jesus chega lá e ninguém entendia o que Jesus estava falando. Ninguém entendia nada. Porque ele foi, Marta falou, mestre, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele foi até Maria, a adoradora, hein? A adoradora. Por isso que o entendimento, a adoração tem que te levar para o entendimento. Se não está te levando, tem alguma coisa. Maria, a adoradora, nem ela entendeu. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele não estava falando dessa ressurreição. Os discípulos, então, meu Deus, não entenderam foi nada.
Você imagina que se Jesus, que se dizia amigo de Lázaro, o homem estava morrendo e Jesus não foi lá para poder. O homem morreu, não foi lá para ressuscitar, sossegado. Não foi nem quando ele estava doente. Os discípulos imaginou o quê? Vamos embora, porque nós vamos morrer com esse homem, gente. Isso não vai dar certo. Se nem o amigo dele se preocupou. Ninguém entendeu nada. Mas naquele dia, teve uma pessoa que entendeu o que ele estava dizendo. E sabe quem foi? Lázaro. Por que Lázaro entendeu o que Jesus estava dizendo? Porque Lázaro estava morto. Só os mortos ouvirão a voz do Senhor. E ouvirão e viverão. O que aconteceu com Lázaro? Ele falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressurgiu dos mortos. Aleluia. Olha para você ver que tremendo. Se eu não morrer para a minha vontade, se eu não perder a vez, a voz, a vontade, vez, voz e vontade está ligada à alma, vez, voz e vontade. Agora que eu estou entendendo isso. Que a vez, a voz, a vontade é a alma. Vontade, vez e voz, daí é quem quer. É a alma. Eu tenho que matar a minha carne todos os dias. Pôr a alma no lugar certo e matar a carne todo santo dia. Há uma briga desesperada dentro de nós entre o homem novo e o homem velho. Ou eu mato um e o outro vive, ou um morre e o outro vive. E aí eu tenho a oportunidade de morrer, o que eu faço? Eu ressuscito o homem velho, a mulher velha das trevas. E depois fico olhando para nós com cara de piedoso. Como se fosse a pessoa mais santinha da face da terra. Faz tudo o que tem que fazer na carne, não é? Age na carne, compra na carne, toma decisão na carne e depois fala que foi Deus que mandou. Vou bater aqui agora. Depois fala que foi Deus que mandou fazer. O que Deus manda você fazer, Ele paga. Mas aquilo que você faz, quem paga é você. Não profetize na carne. Não ore na carne. Não compre na carne. Porque tudo que você faz na carne, você vai ter que pagar. Você vai ter que se responsabilizar por isso. Mas o que Deus mandou você fazer, Ele se responsabiliza. Aleluia. Não tome decisões na carne. Se não sabe o que vai fazer, vai dormir, vai orar. Porque Deus dá os seus enquanto Dorme. aí como não é bom, nós estamos ficando bom de Bíblia. O problema é a atitude. Chega lá, em nome de Jesus. Não é? Vamos lá, nós estamos melhorando, estamos subindo. Então Deus dá os seus enquanto dorme. Quando Deus quer abençoar alguém, você não precisa fazer nada. Por isso que existe um lugar de posicionamento. Você precisa se posicionar em Deus. E como você tem que se posicionar em Deus? Morto. Não tenho mais vontade. Não tenho mais desejo meu. A gente tem que fazer como Ezequiel fez. O Senhor voltou para Ezequiel e falou assim, Ezequiel, e aí? O que você acha aí desses ossos? Esse bando de ossos? Pode reviver esses ossos? Só quem sabe. Jogar bola para Deus. Ezequiel é um malandro. O senhor que sabe, Deus. Só achar que... Aí Deus fala o que para ele? Então, profetiza. Abra sua boca e profetize. Ezequiel, no capítulo 37, ele fala, então profetizei o que me foi ordenado. Ele não falou algo que era dele, ele falou algo que foi
mas é o que me foi ordenado. Mas nós não estamos, como que nós vamos ser ordenados se eu não estou morto para ouvir a vontade de Deus? Não é? Se eu não estou morto ainda, porque eu preciso estar morto para ouvir a voz do Senhor. Só os mortos ouvirão e viverão. Aleluia. Hoje nós estávamos ministrando na parte da tarde ali, os jovens ali, no bairro de São José, e foi tremendo. Por quê? Porque os jovens estão morrendo. É isso que eu encontrei ali. Os jovens estão aprendendo a morrer. A morrer para quê? Para tentação, morrer para sedução, para fornicação. Os jovens estão morrendo. Os jovens estão querendo Deus. Eu fiquei 1h30 pregando e eles ainda ficavam tirando a palavra de mim, porque quando o desejo da palavra, a pessoa, é ela que arranca a palavra de você. Não é você que prega. É as pessoas que arrancam a palavra de você. Gente, tem jovens que estão sedentos pela palavra mais do que pessoas que você já vê tantos anos dentro de igreja. Existem jovens aí, existem os 7.000 que ainda não se dobraram. Aleluia. É verdade. Quando eu cheguei lá, um lugar simples, eu senti a glória de Deus. Um violãozinho, mas um coração cheio de vontade de acertar, de fazer a vontade de Deus. E eu até falei assim, Jesus, mas o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Se o Senhor está fazendo. Para que eu preciso fazer alguma coisa? Eu não vou pregar não, Jesus. Ele falou, mas eu não falei que você ia pregar. Eu disse para você trazer a palavra. Porque quando você prega, talvez ainda você faz a sua vontade. Mas quando você leva a palavra que Deus mandou você levar, aí a sua vontade já não existe mais. Aleluia. Tem gente sedenta. Eu acredito que nesses dias Deus vai unir as pessoas com o mesmo propósito. Ele vai atrair as pessoas com o mesmo propósito. Já está começando. Eu disse para vocês, nós estamos começando. Nós estamos começando. As águas estão se movendo. Aleluia. Deus está movendo as águas nesses dias para nós. Glória a Deus. Quem não quiser vai ficar. Aleluia. Mas quem quiser vai beber dessas águas. Aleluia. Glória a Deus. Tem jovens se manifestando. Tem jovens, os jovens estão orando, gente. Eu disse para eles, gente, há mais de 15 anos atrás, quando eu ainda comecei grupo de jovem aqui, quando eu morava aqui, nesse bairro, eu lembro que eu só tinha uma vontade de fazer a vontade de Deus. E eu achava que todo mundo tinha. Então eu cheguei, me passaram a liderança de um grupo de jovens e eu falei assim, maravilha, vamos levar a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia. Tinha 30 jovens. No primeiro encontro que eu li a Bíblia, para mim foi bênção. Só que eu fui ver o resultado no domingo depois. Que dos 30 só veio 15. Eu falei, Jesus, o que será que aconteceu? E aí, eu permaneci na palavra. Eu falei, eu vou ler a palavra. Eu não entendia muito, não sabia explicar muito, mas eu falei, eu vou entender. Eu vou ler a palavra. E aí, quando foi no domingo, tinha os 15. Dos 15, no outro domingo, só veio os 7. Eu falei, meu Deus, mas o que acontece? Será que os jovens não querem Bíblia? Eles não querem Deus? E aí, naqueles dias, o Senhor já me dizia, nem todos me desejam como você deseja. E eu era tão bobo que eu achava que todo mundo que estava na igreja, o cara queria Deus. Eu achava que todo mundo que estava na igreja queria Deus. Achava que todo mundo que ia para a oração, ele não queria outra coisa a não ser se encontrar com Deus. E eu estou vendo isso, esse desejo, agora em pegar os jovens. Agora eu estou vendo que agora aquilo que Deus implantou no meu coração há tantos anos atrás, lá uns 15 anos atrás, que eu fui alcançado por Cristo, eu estou vendo agora os jovens também. Gente, a pessoa começar a adorar e a pessoa não tem vontade de parar. Nós começamos ali a orar ali 3 horas, ficamos quase 4 horas ali. E ninguém,
naquele anseio para ir embora, aquele desejo de fazer outra coisa. Que você imagina, jovem, né? O cara quer curtir, quer se divertir. Não, ele quer Bíblia, eles querem palavra, eles querem vida, eles querem zoe, eles querem vida com Deus. Glória a Deus. Mas nós precisamos estar morto. Se eu estiver morto, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo. E aí, quando Deus começar a falar comigo, Ele vai falar comigo primeiro para depois falar através de mim. Aleluia. Não pensa você que decorando o versículo bíblico você vai impressionar alguém. Não, irmãos, a palavra não sai com autoridade se você não começar a desejar ela na sua vida. Não tem respaldo a palavra de Deus se você não anseia em viver essa palavra que você está pregando ou sendo pregado. Não tem poder. Jesus pregava manso, mas com autoridade. Aleluia, é verdade. Por quê? Lucas vai dizer isso para Teófilo. Jesus, eu estou escrevendo a ti, Teófilo, aquilo que Jesus fazia e ensinava. Não adianta eu vir aqui pregar uma palavra de bênção se eu não for uma bênção na vida das pessoas. Não adianta eu vir aqui e falar assim, irmãos, nós temos que ser próspero. Se eu não entender o que é próspero, e se eu não agir como uma pessoa próspera, porque o entendimento abre portas. Se eu já entendi agora que quando Deus me coloca em algum lugar, Ele me colocou para dar um destino para aquele lugar, para ser luz no meio das trevas, então é isso, eu tenho que agir como tal. Se Deus me colocou aqui para ser um provedor, eu não posso ficar querendo ser provido, eu tenho que prover. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus me colocou nesse lugar para ser um intercessor, então eu não posso ser o pedinte, eu tenho que ser um intercessor. Aleluia. Então quando eu estiver morto, não ferido, o problema de hoje, nosso, eu estou falando nosso de modo geral, aqui é uma parcela da igreja do Senhor na terra. Mas eu estou falando nosso de modo geral. A igreja só existe uma, gente. Não é esse negócio de, uma igreja, não. Igreja de Cristo só existe uma. Aleluia? Glória a Deus. Existem outras denominações, mas igreja é só uma. Então, eu não sou pastor de outro ministério. Eu não sou profeta de outro ministério. Não, eu sou da igreja. E Deus não deu a igreja para mim. Ele não deu a igreja para os pastores. Ele deu pastores para a igreja. Então a igreja não é minha. Amém? Amém. A noiva já tem o seu noivo. Eu não posso me deitar com ela. Não é? Aleluia. A noiva já tem o seu noivo. Eu não posso me deitar com ela. Eu não posso trair o noivo, cara. Glória a Deus. Quando falaram isso para João Batista, olha, o camarada que você batizou está batizando também. Mas ele é o noivo, não sou eu. Eu sou só amigo do noivo. Aleluia. Aleluia. Ele é o noivo, eu sou só amigo do noivo, cara. Deixa ele fazer, é ele. Tem um no meio de vós que veio antes de mim. E se move no meio de vós. Aleluia. Se eu começar a entender isso, irmãos, aí Deus pode me usar. Porque eu não procuro resultados. Nós não vamos viver mais de resultado. Nós vamos ver de propósito. Talvez o que nós estamos fazendo aqui não esteja dando muito resultado. Mas eu não anseio pelo resultado, eu anseio pela vontade de Deus. Glória a Deus. Talvez o que está dando certo não é certo. E talvez o que eu fizer agora diante das pessoas seja errado, mas é o certo. O céu não é feito de certo ou errado. O céu é feito de verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não é o certo ou errado. Tem muita coisa que Jesus fez que muitas pessoas falaram que é louco. Ele é doido, errado, diante dos homens, mas diante de Deus estava certo. Amém? Se eu entender esta palavra,
eu vou morrer para as minhas vontades. Eu vou morrer para ouvir a voz do noivo. Nós precisamos ouvir a voz do noivo. Nós não podemos mais deixar a alma ficar gritando, gritando. Nós temos que inverter os valores agora. Aquilo que a gente valorizava, nós vamos desvalorizar. E aquilo que nós não valorizávamos, vamos valorizar mais. Valorizar mais o anseio, o desejo, aumentar. Quando a gente diz aumentar o nível, é isso, se entregar mais. Com força, com vontade. Deus, é isso. Eu quero isso para a minha vida, eu quero viver assim, Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Então ele fala assim, então não caminha, não fica vivo, morre. É morrendo que se vive. É perdendo que se ganha. É dando que se recebe. Esse evangelho ainda é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando receber mais para poder ser provedor. Você não precisa ter muito. Se você quer ser uma pessoa próspera, você não precisa ter muito. Você não sente falta de nada, você já é próspero. Ah, mas eu não tenho aquele carro zero. Mas também não tenho vontade de ter. Se tiver, é bênção. Se não tiver também, é bênção também. Eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter. Mas tá. Eu também não sinto falta daquele emprego. A maior riqueza que nós podemos ter nessa terra, irmãos, que nós podemos adquirir nessa terra, é ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu quero ver se todos nós aqui começarmos a ouvir a voz de Deus, se nós vamos errar em alguma coisa. Nós erramos porque não ouvimos a voz de Deus. Não entendemos a sua palavra. Aí nós ficamos dando tiro para todo lado. Ficamos que nem cego em tiroteio, pulando para todo lado. Será que aqui? Será que aqui agora? Será que aqui agora? Porque não entendemos. Tem gente que até hoje fala, ai pastor, você acha que Deus quer isso para a minha vida? Quer. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ter que bater nisso até nós entender esse negócio. Te levei para o deserto para te humus. Ele quer expor. Será que até quando vai demorar isso para a gente entender, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quero pregar outra mensagem. Ele quer nos humilhar. Ele quer expor nossas raízes. Para todo mundo ver que você é igual a todo mundo. Que você não é super-homem, que você não é Mulher Maravilha. Que você não é os Changemans. Nós somos um ser humano como todo mundo. Erramos também. Mas se eu estiver morto para a minha vontade, Deus tem como me usar. Se eu perder totalmente a minha vontade e só deixar os meus ouvidos para ouvir a vontade dele, tem como ele falar através de mim. Por que às vezes ele não nos usa? Porque nós estamos muito vivos. Nós andamos mais ferido do que morto. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, já não sou eu mais que vivo, mas é... Ele estava dizendo, estou morto. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se eu começar a entender isso, irmão, os meus dias serão melhores. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. Aí agora eu só tenho que entender o que ele está dizendo. E aí sim, quando eu recebo isso que é o melhor de Deus, que é Cristo, aí os meus dias serão melhores. Eu vou, olha, presta bem atenção. Agora vem quente isso aqui. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, só que os meus dias serão melhores. Porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas. Que coisas? O que você passa todos os dias. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor.
Não é fora das coisas. Não é fora da prova, não é fora da luta. Ele vai te fazer aprovado na prova. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. É dentro disso. E você fala, pastor, mas como? Eu sei lá como, gente. Eu sei lá como. Eu sei que eu quero esse negócio. Aleluia. Eu sei lá como que vai ser. Eu sei que se a gente entender isso, nós vamos conseguir. A gente vai conseguir passar por tudo isso. A gente vai conseguir suportar as dificuldades. E aí vão olhar para você e vão dizer, mas como? Aí você vai dizer assim para as pessoas que Deus te disse. Ele me disse o quê? Que a graça dele me basta. Aleluia. Você acha que quando o apóstolo Paulo falou assim, tira esse espinho, tem um demônio que me tenta, tira esse espinho da minha carne. Aí Deus vira para ele e fala assim, a minha graça você vai continuar com o espinho, com aquela pedrinha no seu sapato, mas você vai dizer, Deus, a tua graça me basta. Você vai conseguir suportar, você vai conseguir vencer em todas essas coisas. Não é fora delas, é em todas. Não adianta você orar, mandar Deus matar a pessoa que está ao seu lado, que Ele não vai matar. Mata esse desgraçado, essa desgraça. Não vai. Tem vontade, tem vezes que você tem que fazer umas orações assim, né? Mata ele agora, Jesus. Acaba com a raça desse infeliz. Manda um raio agora. É isso que eu tenho que entender. Quando eu começar a entender isso, nós vamos suportar. Tem luta que você fica no extremo, você fala, não é? Aí quando você vai ver, você fala, essa aqui eu não vou suportar, essa aqui eu não aguento, essa aqui eu não aguento. Quando você vai ver, você já aguentou, já está na outra. Já está entrando em outra luta. E já vai chegando mais outra. Irmãos, a cada dia, por que as misericórdias se renovam? Porque a tendência nossa é parar. Aí Deus tem que renovar suas misericórdias a cada manhã, porque a tendência nossa é parar. A gente perde a visão fácil, a gente perde o propósito fácil, nós desanimamos fácil. Por isso que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Todo dia que está de braço aberto, vem para os meus braços. Vem para o meu braço, meu filho, minha filha, vem para o meu braço, vamos embora junto de novo. Eu sei que você é fraco, mas não esquenta a cabeça, porque quando você reconhecer que você é fraco, aí eu te faço forte. Homem, a carne é a Eva, né? Não é? Quando a gente começar a entender isso, não vamos andar mais ferido. O problema de hoje é que nós andamos muito ferido. Você não pode ser verdadeiro, não é nem transparente, você não pode ser verdadeiro, porque se você for muito verdadeiro, você machuca o crente almático. Você machuca o crente bebê. Não pode bater no bebê. Não pode falar do que dói. Ah, cara, eu não sirvo para lidar com o almático. Eu não fui chamado para ficar alisando ninguém, Jesus. Desculpa, não me tenha como filho de Belial. Mas eu fui chamado para ter a marreta na mão. É bater. É dar umas pauladas e quebrando tudo. Você construiu muita coisa, eu tenho que chegar e tenho que vir destruindo tudo. Porque tudo aquilo que você construiu, se Deus não estiver ali, não adianta de nada. Se tudo aquilo que você fez na sua vida, como com a religiosidade foi te ensinando, se tudo aquilo Deus não estava ali, balela. Não adiantou nada você ter feito tudo isso. Não adiantou você ter sido privado de algumas coisas, não adiantou nada você ter sofrido, não adiantou nada. Tem coisas que eu construí na minha vida com a mente religiosa. Aí Jesus manda a sua palavra e aí a gente tem que destruir tudo. Quantas vezes que eu fiz isso?
Mas eu achava, você achava, os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Os meus pensamentos são maiores do que o teu. Os seus caminhos não são como os meus caminhos. Os meus caminhos são maiores do que os seus, diz o Senhor. Aleluia. Por isso que todo dia nós temos que morrer um pouco. Todo dia morrer. Porque se eu não morrer, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se eu não morrer hoje, eu não ouço a voz de Deus. Aí eu fico perguntando, Deus, por que disso? Porque eu quero te matar. A gente fala assim, Deus abençoa a minha vida. Ele está falando, não, mas eu não quero abençoar a sua vida. Eu quero que você perca a sua vida. E que você entre numa vida que eu já reservei para você. Uma vida cheia de bênção. Uma vida cheia de glória, cheia de graça. Eu não quero abençoar essa tua vida. Eu quero que você perca essa vida e ande na vida que eu preparei para você. Por isso que ele fala que ele veio trazer vida e vida. Para que ele veio trazer vida se nós já estávamos com vida? Se nós já tínhamos vida, para que ele veio trazer vida? É porque ele veio trazer vida para quem estava? Por isso que fala que se os mortos ouvirem, eles viverão. Essa vida em abundância, você só vai receber quando você morrer, amiguinho. Você vai ser usado por Deus quando você morrer. Tem jovem, como eu disse, tem jovem morrendo. Tem gente morrendo. Eu já consigo sentir o cheiro de morte no ar. A gente tem que desejo de morrer pelo Jesus, pela causa do Evangelho. Se eu não morrer, não tem como Deus me usar. Pedro, que te faça agora, tu não entendes. Mas lá na frente, naquela noite foi difícil para Pedro. Está pensando o quê? O camarada andou com Jesus 3 anos e meio. Viu Jesus beber, viu Jesus comer, viu Jesus levantar, viu Jesus dormir. E naquela noite, Jesus foi para lavar os pés. Não, vai lavar meus pés não, Jesus. Pedro, mas eu tenho que lavar os seus pés. Ele tinha que morrer ali, para deixar Deus fazer a vontade dele. E aí ele falou assim, você viu, o cara era tão sangue nos olhos, sanguíneo. Ele falou, então tá bom. Já que se o senhor não lavar, eu não terei parte contigo, então não lava só o pé, não, lava por inteiro. Não, Pedro, não é isso, cara. Não é isso. Não é isso. O que te faço agora você não entende. Mas lá na frente, sabe o que ele estava falando lá na frente? Quando você morrer, você vai entender o que eu estava querendo dizer. Quando você largar essa vidinha medíocre, essa vidinha xoxa, sem graça, de crente normal, de crente rotineiro, sem revelação, sem palavra, sem vida. Quando você largar essa vidinha, aí eu vou te usar com um propósito que eu quero para a sua vida. Enquanto a gente estiver muito vivo, a gente não consegue. Você vê que naquele dia, Marta não ouviu, Maria não ouviu, os discípulos não ouviram, ninguém ouviu. Chegará os dias, aqui, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu preciso morrer para a minha vontade. Eu preciso parar, porque para mim cumprir o propósito de Deus eu tenho que morrer. Você não vai cumprir o propósito, você não vai fazer a vontade de Deus vivo. Não tem jeito. Enquanto ainda você está orando, Deus me abençoa. Deus, minha casa, meus filhos, minha família, não tem como Deus falar através de você. Esquece.
Você está batendo contra a Bíblia, você não vai chegar a lugar nenhum. Por que a gente demora? Por que nós não damos... Onde estão os frutos? Onde está o que Deus... Porque nós estamos vivos demais. Nós recebemos a palavra de Deus muitas vezes na carne. A gente só recebe a palavra de Deus um benefício aqui, ó, momentâneo. Não, o que Deus quer fazer é para a eternidade. O que você adquirir no Espírito, você vai levar para a eternidade. Porque a carne, ela acumula para anos, mas o Espírito é para a eternidade. Quando eu ajo na carne, compro na carne, falo na carne, é só anos. Daqui a pouco acaba. Mas quando eu acumulo no Espírito, quando eu recebo no Espírito, é para a eternidade. As pessoas estão sedentas da palavra. E eu não posso ser luz no meio das trevas se eu ainda ando em trevas. Se eu ainda ando no meu limite. Se eu ainda ando ferido. Ninguém pode falar nada que Deus mandou você andar ferido. Deus mandou você andar morto. Porque pessoa ferida só transmite dor. Pessoa ferida, ela só consegue transmitir dor para os outros. Agora o morto já não. O morto, ele não age mais. Quem age é aquele que está nele. Ele não tem mais vontade. A gente se fere muito fácil. Porque a gente ainda está muito vivo. Quem que está ferido? Quem está vivo. A pessoa que está morta, ela não tem feridas. Ela está morta. E ainda que ela tiver, ela nem sente mais. Mas nós estamos feridos porque relacionamentos que não deu certo, palavras que não recebi, palavras que eu não recebi no espírito, mas recebi na alma, ofensas. Sabe como eu descobri esses dias? Quando chega a verdadeira vontade de Deus, é quando as ofensas vêm e eu já não sinto. Quando eu sei que eu estou morto, quando as pessoas me ofendem, eu já não sinto mais nada. Jesus mandou fazer uma pesquisa lá. Faz uma pesquisa aí. Quem estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos foram lá, ó Jesus, um está dizendo que o Senhor é Elias, outro está dizendo que o Senhor é Jeremias, mas tem uns Jesus que estão dizendo que o Senhor é filho do diabo. É filho do capeta. Jesus nem se feriu com isso, gente. Eu fico olhando e dizendo, meu Deus, se hoje alguém te chamar de capeta, o que você faz? Ah, o filho do capeta. Se você estiver vivo, magoou. Você está vivo. Você vê, Jesus chamaram ele de filho do diabo, filho do Beelzebu. E ele nem se feriu por isso. Sabe o que ele fez? E vocês, quem disse que eu sou? Ele nem ligou. Ele nem ligou. Porque o que os outros falam não interessa. A gente tem que ver os que estão dentro da casa o que acham que eu sou. E para vocês, quem eu sou? Como vocês me veem? Aí Pedro tem uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou o quê? E tu és Simão, filho de Jonas. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quando você tem uma... Ô Jesus, nós estamos lá naquele lugar aí. Quando você tem uma revelação de quem Ele é, Ele também revela quem você é. E aí quando você tem uma revelação de quem Ele é, Ele revela quem você é. Ele sabe do seu passado, sabe do seu presente, sabe qual vai ser o seu futuro. Olha só para você ver. Passado, presente e futuro. E tu és Simão, presente, passado, filho de Jonas, futuro, e será chamado Pedro. Presente, passado, futuro.
Lembra da tríade? Olha aí de novo. Presente, passado, futuro. A ceia, Jesus falou que toda vez que ceiar, fazer isso em memória de mim. Não é? Fazer isso em memória de mim até que eu, todas as vezes, presente. Em memória, passado. Até que eu venha, futuro. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Ele é o princípio e o fim. Aleluia. Quando você tem uma revelação de quem Ele é, Ele também revela quem você é. E aí quando Ele revela quem você é, você adquire o quê? Uma identidade. E tu és, agora será chamado Pedro. Pedro, pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te dou a chave do reino dos céus. E tudo que você na terra será também no céu. Identidade, ela está voltada com autoridade. Quando Deus te dá uma identidade, agora você tem uma autoridade. Quando Deus mostra quem você é, para você mesmo, é para você que Ele quer mostrar, não quer mostrar para os outros, não. Tem gente que acha que Deus vai levantar para mostrar para os outros. Tem que mostrar você para você mesmo. Porque a falta de identidade hoje, nos nossos dias, é grande. A pessoa não sabe nem quem ela é. Eu já participei de lugares que as pessoas, uma semana, ela queria ser profeta. Outra semana, ela queria ser pregador. Outra semana, ela queria ser pastor. Outra, evangelista, intercessor. Ela não sabe quem ela está perdida. Qual que é a minha? Falta de confiança própria. Qual que é a minha identidade? Para que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? É isso que eu tenho que ter. Qual que é a minha identidade? Aonde que eu vou fluir? Porque eu só vou fluir no lugar certo. Eu não vou fluir. Pega uma ferramenta e tenta usar a ferramenta no lugar errado para você ver se vai dar certo. Não dá certo, vai dar errado. Você tem que pegar a ferramenta certa e colocar no lugar certo. E a única pessoa que sabe onde você vai funcionar ou fluir é Deus. Por isso que você tem que ir para Deus. Você não tem que ficar sendo aquilo que as pessoas querem que você seja. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Por isso que João falou o quê? Eu sou somente a voz. Foram até João perguntar para João: ei, João, o que você é? Eu sou só a voz do que clama. Quando eu souber qual é a minha identidade, eu vou saber que eu vou andar em autoridade. Aí vem identidade, autoridade e serviço. O que ligares na terra será também ligado no céu. Serviço. Ele não vai dar autoridade e serviço para quem não quer fazer nada para ele. Eu não estou a fim de fazer nada. Então, fique em casa. Não fica perdendo seu tempo em ouvir essas palavras não, gente. Isso aqui é só para quem quer. Deus não trabalha desinteressado. Deus não dá nada àquele que não tem interesse nenhum. É desinteressado. Não tem interesse nenhum. Vem só para poder ficar obeso espiritual. Pô, dá. Andar obeso, você sabe que obeso, ele significa o quê? Tem problema de saúde. Não anda saudável, anda enfermo. Oh, Jesus. É disso que a gente quer ouvir, Deus. Eu preciso morrer. Aleluia. Eu preciso morrer. Nesses dias nós precisamos morrer para fazer a vontade de Deus. Eu preciso estar morto para ouvir a voz de Deus. Aí sim eu vou entender que Deus está me levando para um lugar de entendimento. Que isso aqui não é mérito. Eu não preciso ouvir tudo isso, entender tudo isso e bater no pé ao que eu sei agora. Vocês não sabem. Eu não preciso ficar batendo no religioso aí, religiosão. Eu sou do reino, cara. Você não sabe nada. Talvez nem eu sei o que eu estou dizendo. Teve coisas que eu já disse na minha vida, quando eu era religioso, que hoje está acontecendo tudo ao contrário. Por exemplo, um dia, em alguma das minhas ministrações, eu falei assim: se um dia eu tiver que me tornar evangélico, eu prefiro ir para o inferno.
um tempo eu peguei e achei o seguinte. É forte. Durante um tempo eu achei o seguinte. Que eu falei assim, meu Deus, eu não sabia nem o que estava falando. Porque quando me tornei evangélico, eu fiquei pensando, meu Deus. É ignorante, né? Tá na ignorância. Né? Tá na ignorância. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu fiquei pensando, depois, caminhando um pouquinho mais, andando um pouco mais, caminhando um pouquinho mais, me apresentando ao sacerdote, todo dia, mas apresentando, eu falei, realmente, é isso mesmo. Se eu tiver que me tornar evangélico, filho do inferno. Porque evangélico é o sistema que diz que eu sou. Não tem evangélico na Bíblia, a Bíblia tem é filho. Eu falei, eu estava dizendo coisas que eu nem mesmo, eu estava lutando contra algo que eu nem sabia que eu estava fazendo. Lá atrás, na minha ignorância, ele já estava falando através, é isso mesmo, eu não quero que você se torne. Eu não quero que você se torne mais um, eu quero que você seja o meu filho. Que você entenda que você é filho e não evangélico. É filho de Deus, a minha identidade é de filho. Se eu entendo isso, eu não fico mais mendigando mais nada. Eu não fico orando, pedindo para Deus me fazer grande. Eu já sou grande. Eu não fico orando para Deus me dar uma palavra abençoada. Eu já tenho uma palavra abençoada. A palavra abençoada é o Evangelho. É que Deus é meu Pai. É essa a palavra. Não é uma palavra nova, é a palavra que sempre existiu. Aí eu entendo que agora sim eu posso andar como uma pessoa livre na terra. Você vê Sansão, por exemplo? O que a palavra de Deus fala de Sansão? Que ele nasceu para libertar, não é? Os judeus, os hebreus dos filisteus. Só que Sansão ele não cumpriu o que Deus pediu para ele fazer. Sansão, tudo que era proibido, ele queria fazer. Tudo que era proibido, o camarada e o homem parece ter uma tendência de fazer aquilo que não pode. Exatamente o que pode, a pessoa quer fazer. Você vê Adão, por exemplo, tinha tudo. Lugar de delícias. Éden, lugar de delícias. Tinha tudo. E o camarada foi pegar o que era proibido, que não podia. O homem tem a tendência em fazer aquilo que não pode. Justamente o que não pode é o que o homem quer fazer. E Sansão não foi diferente. E Deus tinha um propósito para ele, que ele ia destruir os filisteus. E eu não ia. A vontade de Deus era que Sansão destruísse os filisteus. E o que aconteceu? Sansão errando, não cumprindo, né, os 3 termos ali que Deus deu para ele, não fazer. Revelou seu segredo. E naquele momento parecia que Sansão não cumpriu. Sansão não cumpriu. Parecia naquele momento que ele perdeu a sua força, que ele não cumpriu o propósito. Mas quando você olha um pouquinho mais no livro ali de Juízes, você vai ver que Sansão cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito depois. Que ele voltou para Deus. A Bíblia fala que ele estava rodando moinha. O seu cabelo cresceu novamente. E a força voltou. E aí, ele pediu para o menino. Menino, está tendo uma festa aí. E o pessoal pediu para trás Sansão para alegrar a nossa festa. Cara, essa parte aqui que é fogo. Sabe por quê, Rogério? Essa parte aqui é forte. Porque o mundo hoje, eles pegaram os pastores, pegaram os ministérios de louvor e estão trazendo para alegar a festa dos filisteus. Nós não nascemos para alegar a festa de ninguém não, cara. Nós nascemos para ser profetas para esses dias. Para dar destino para as pessoas.
Você não pode tocar um louvor para poder alegrar as pessoas na alma. Você tem que trocar o louvor para dar destino. É aqui, ó. Vai para aquele lugar aqui, ó. E hoje, os cantores gospels, Cheio aí. eles estão fazendo o quê? Estão alegrando as festas dos filisteus. Traz aquele cantorzinho gospel lá para poder cantar aqui, no nosso show, no nosso entretenimento. Porque entretenimento, evento, é só um vento. Passou, acabou. Não tem estrutura, não tem fundamento, não tem nada. Traz aquele cantorzinho gospel para alegrar a nossa tarde aqui. Traz aquele pregadorzinho lá, aquele do fogo, aquele do Xaramanaia. Os nossos cantores, nossos ministros, nossos pregadores, os que dizem ser adoradores, estão alegrando as festas dos filisteus. Porque estão muito vivos ainda. Mas naquele dia que ia ter a festa e os filisteus traz Sansão para alegrar um pouco a nossa festa. Aí Sansão foi guiado pelo menino. E ele falou assim: menino, coloca eu nas colunas do templo. Amarra eu naquelas colunas, manda amarrar eu naquelas colunas. E naquele dia, a oração de Sansão foi essa: Deus, me devolve de novo a força. Deus, eu caí, eu errei. Tem misericórdia de mim. Me devolve a força de novo. E aquele dia, fala assim que a oração de Sansão foi essa: morra eu com os filisteus. Está vendo como que a gente precisa morrer? Sansão cumpriu ou não cumpriu o propósito? Mas ele cumpriu? Morra eu e os filisteus. O primeiro morreu. Não é? O primeiro morreu e morreu todos os outros. Aí a Bíblia diz assim, que na sua morte, Sansão matou mais homens do que a sua própria vida. Na sua morte, Sansão matou mais gente do que quando estava vivo. Está vendo por que nós precisamos morrer? Você anda ainda cheio de vontade. Ah, não quero. Ai, não tenho vontade. Ai, não quero ler a Bíblia. Não quero me sacrificar. Ai. Quando você fica nesse ai, você só está sendo entretenimento. Você está só alegrando a festinha dos filisteus. Tem gente hoje que vai falar coisas que tá ouvindo aqui, chega lá, embola tudo, não sabe falar nada. Por quê? Porque se eu não tenho dificuldade de gravar, eu vou dar um jeito, eu vou ler de novo, eu vou ouvir de novo, eu vou escrever de novo, porque também me ajuda. Aí não, eu recebo alguma coisa, falo duas palavras certas e falo o resto tudo errado, fora do propósito. Mas por quê? Porque a gente acostumou em alegrar as festinhas dos filisteus. Não, a gente tem que ir com um propósito. Eu não vou sair da minha casa, não vou sair. Eu disse para os jovens lá à tarde, eu falei, eu não saí da minha casa, não saí do meu serviço, não saí lá da minha firma para chegar aqui e não fazer nada, gente. Você acha que eu vou deixar? Não, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui para destravar a vida de muita gente aqui. Eu não deixei a minha vida lá, aquela minha vida. Eu não deixei a minha vida para vir aqui só alegrar a festinha. Não, eu vim aqui para dar um destino. E o destino é esse: morra eu com os filisteus. É isso que eu preciso entender. Que o dia que eu estiver morto, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Eu vou ser sensível. As pessoas vão te ofender e você não vai sentir mais nada. Quando eu sei que eu estou morto, quando as ofensas vêm, e eu não sinto mais ela. O cara te humilhou, te ofendeu, calúnia em cima de calúnia. Não tem problema. Você continua da mesma forma buscando. Você continua da mesma forma indo para fazer a vontade de Deus. Não tem problema. Eu já estou morto, eu não ando mais ferido. E ferida é terrível, irmãos. Porque a pessoa ferida, ela passa o sofrimento para todo mundo. Pode ver, uma pessoa ferida, ela
ela abre a boca, ela só passa amargura, ferimento para todo mundo. Se ela vai falar, ela já transmite a sua ferida. E tem muita gente ferida na alma, porque ainda não colocou a alma no lugar dela. A alma, a carne, você vai ficar aí. A alma, você fica aí, a carne vai morrer. A carne não se converte não, gente. A carne não se converte. Vamos parar com essa palhaçada, que a carne não se converte. A carne você tem que matar ela. Você tem que matar ela todos os dias. Tem gente que não se toca, não tem mais discernimento, cara. Não sabe quando é carne, quando é espírito. Por quê? Porque é tudo normal. Não, não se mistura. É como água e óleo, não se mistura. Carne e espírito não se mistura. Deus não fala na carne, Ele fala no espírito. A palavra ela não acontece na carne, ela acontece no espírito. A palavra ela tem efeito no espírito, não é na carne. Por isso que Deus ele fala com a gente, muitas vezes, Ele nos abençoa enquanto nós estamos dormindo. Porque a nossa carne e a nossa alma está dormindo, mas o nosso espírito não. Amém? Eu preciso entender isso, porque se eu entender isso, eu vou dar uma resposta para aquilo que Deus quer. A carne não se converte, você tem que matar ela. Acaba com essa desgraçada. Carne, eu vou acabar com você hoje. Tem que ser assim. A minha vontade não é... Ah, mas você ainda tem vontade? Porque morto não tem vontade mais. Por isso que Jesus, quando estava lá no Getsemane, Pai, afaste de mim essa tua vontade. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Porque tem hora que você ainda tem vontade. Mas quando você anda morto, gente, para Jesus ter passado o que passou, o cara só poderia estar morto. Para aguentar o que aguentou, ele só poderia estar morto para a sua vontade. E ainda no Getsemane, ele sabendo tudo que ia sofrer, Deus, afaste de mim essa vontade. Hoje Deus está me falando coisas que eu não queria fazer. E aí quando eu entendo que isso é de Deus, porque não é a minha vontade. Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma guerra todos os dias, homem velho e homem novo, homem velho e homem novo, homem velho e homem novo. Aí eu decido qual o homem que vai fluir, o novo ou o velho? Porque o homem velho, ele quer acumular. O novo, ele quer só oferecer, só dar, sacrificar. O homem velho, ele quer acumular. Mas o homem novo, ele quer se entregar. Por isso que quero morrer para as coisas desse mundo. Quero morrer para as coisas que me afastam de você. Se tem alguma coisa que está tirando você, irmãos, tem que sair fora. Sansão se afastou pela distração. Lembra que nós falamos ontem? A distração, com Dalila, ele se afastou. E ele achava que ainda estava com Deus, que Deus estava usando dele ainda. E quando ele foi para lutar com os filisteus, Dalila falou assim, olha, aí vem os filisteus. Me levantarei e acabarei com eles como das outras vezes. Irmão, a glória de Deus, você não pode se acostumar com ela. Ela não pode ser normal. Ir para a igreja, ir para o culto, não pode ser algo normal. Tem que ser todo dia uma experiência nova. Porque quando se torna rotina, não tem revelação. É hábito. É religião. Porque a religião nos ensina a ter pessoas de hábito. E é tão verdade que tem algumas religiões que a pessoa tem que pôr um hábito. Não, eu tenho que todo dia ter uma revelação nova. Algo novo. Eu tenho que ler a mesma palavra que nós estávamos falando. A mesma palavra, mas Deus te leva a uma dimensão diferente ali, agora. E aí o Espírito, a gente vai entender que o Espírito sopra onde quer. Você só ouve
o ruído, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Quando eu sei que é o Espírito que está movendo, porque eu não sei de onde vem e não sei nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Se a gente morrer hoje, irmãos, eu vou dizer mais aqui, hein? Se a gente estiver preparado para morrer para nossas vontades nesses dias, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar vida para muita gente. Porque vai dizer assim, ó, e os que ouviram viverão. Agora, para a gente finalizar, para a gente terminar. Quando Jesus morreu, sabe o que diz na Bíblia? A palavra do Senhor diz assim, que quando Jesus morreu, muitos que estavam mortos, profetas, os patriarcas, eles saíram dos seus túmulos e andaram sobre Jerusalém. Se nós morrermos para a nossa vontade, nós vamos dar vida para muitos santos que estão mortos. Tem muitos santos que estão mortos aí, cara. Mas se eu resolver ir para a cruz, se você resolver ir para a cruz, nós vamos dar vida para os santos que estão mortos. Nós vamos ver os santos andando em Suzano. Aleluia. Nós vamos ver os santos andando em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas eu preciso ter a convicção que eu preciso morrer. Eu preciso ir para a cruz. Eu não posso ficar justificando as minhas causas. Eu tenho que assumir as minhas causas. Eu não posso ficar dando desculpa, porque quem dá desculpa não dá resultado. É eu mesmo, cara. Eu não presto. Eu fiz isso mesmo. Morrer. É isso que é morrer. Eu sou esse cara ruim mesmo. Eu sou essa pessoa mesquinha. Eu sou esse arrogante. Eu sou orgulhoso. Eu sou fraco. Sou miserável. Como Davi disse, ó miserável homem que eu sou. É isso, eu preciso reconhecer. Morrer. E quando a gente morre, gente, a gente não vai perder o que Deus tem para nós. Nós não vamos perder. Pelo contrário, nós vamos ganhar. Porque é morrendo que se vive. É perdendo que se ganha. Mas por que isso não entra na nossa mente? Porque a nossa mente é muito natural. A gente anda muito na terra e esquece do céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas do alto. Depois ele fala, buscai. Porque não tem como você buscar alguma coisa se você não estiver pensando nisso. Você tem que pensar primeiro. E depois você começa a buscar. A gente não tem que estar no meio das pessoas para agradar as pessoas. Tem que dar destino para as pessoas. Esses dias Deus quer levantar pais e mães de destino. Homens de destino. Foi isso que Deus me falou algum tempo atrás. Ele tem destino, mas ele ainda não sabe. E o dia que ele souber, ele vai dar destino para muita gente. Ah, não, Jesus. Eu peguei essa palavra e falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, morre. Morre. Você não quer sair daqui? Eu falei, não. Você vai morrer. Jesus, mas e a estrutura e tudo isso aqui? Eu não estou na estrutura. Eu estou em você. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. Isso não cabe na cabeça de um religioso. Isso não entra na cabeça de um cara que construiu a vida toda. A religião ensinou ele a construir a torre, né? Deus não chamou a gente para poder construir a torre de Babel. Você sabia que havia duas coisas que os homens estavam construindo? Eles estavam construindo a torre e estavam edificando a cidade. E a Bíblia diz que teve uma coisa que eles pararam de fazer. Quando eles começaram a se empolgar com a torre, eles pararam de edificar a cidade e continuaram edificando a torre. Hoje, sabe o que nós temos que fazer? Parar de edificar a torre e continuar edificando a cidade. É a cidade. Eu tenho que edificar a cidade.
Eu não quero pessoas como eu disse lá para os jovens, eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias, não adianta nada. Eu tenho que ver pessoas com destino. Pessoas, como eu disse lá para eles, em Jeremias 23, pessoas chapadas pela palavra e pela santidade do Senhor. Jovens que vão para a igreja, ou vão para a escola, vão em qualquer outro lugar, elas vão continuar falando de Deus. Elas não vão falar de Deus porque elas decoraram o versículo bíblico, elas vão falar de Deus porque agora Deus faz parte da vida delas. É um relacionamento. Mas se eu não estou morto, como que eu vou ter relacionamento com Ele? Se eu não morro, eu não sei discernir uma pessoa que não está morta e que ela não ouve a voz de Deus, como que ela vai discernir se é a voz de Deus se ela não está morta? E tem gente que ainda vira para mim e fala assim, não, pastor, mas Deus me falou. O Espírito, eu fico pensando, meu Deus, mas como que o Espírito pode ter comunhão com carne desse jeito, Jesus? Porque na verdade não falou nada. É muito mais fácil dizer que ele falou quando ele não falou. E tem coisas que ele não falou e a gente está dizendo que ele falou. Porque quando Deus fala, sabe o que acontece? Agora sim, Jesus, eu vou terminar esse negócio. Obrigado. Agora eu vou terminar. Sabe quando Deus fala? Quando o povo quis ouvir a voz. Quando o povo que estava com Moisés quis ouvir a voz de Deus. Moisés falou assim, pode deixar, gente. Pode deixar que eu vou conversar com Deus. E vocês querem ouvir? Então, beleza, maravilha. Para mim, melhor ainda. Vocês vão ouvir. Ó Deus, o povo está querendo ouvir a sua voz e tal. Então, Deus falou assim, então, Moisés, fala para o povo se preparar. Prepara aí durante uns dias aí, e daqui a pouco eu vou lá. E aí o povo se preparou. Só que quando Deus veio, a Bíblia diz que foi com raios, trovões, trombeta, tudo que... Porque o nosso Deus, ele gosta de aparecer também. Ele gosta de dar uma aparecida também. Né? Aí ele veio com todo esse barulho, o povo falou, meu Deus! O povo falou, meu Deus, Moisés! Não vai dar não. Se Deus falar, ele não está nem falando, ele só está vindo. Você imagina que ele começar a falar? Aí a hora que o povo viu todo aquele barulho, aquele negócio estrondoso. Meu Deus, Moisés, não fale Deus conosco não, fale tu. Porque se Deus falar, nós morreremos. Hoje o negócio está profundo. Ninguém estava querendo morrer. Aí prefere ficar ouvindo o homem que é Deus. Porque se Deus falar, nós morreremos. Então é muito mais conveniente para mim ouvir um homem. Porque se o homem falar, ainda o homem consegue satisfazer a minha vontade, a minha carne. Mas se Deus começar a falar, ele vai te matar. Porque quando Deus fala, Ele cria, mas Ele cria a vida dele em você. Ele não dá continuidade na sua vida. Quando Deus fala, Ele cria. Mas Ele não pode criar nada se você já tem algo criado. Então eu tenho que morrer. Chegará os dias. Se só, está dizendo ali, só os mortos, só os mortos. Quem está vivo para a sua vontade não vai ouvir. Cara, quando eu aprendi isso, eu falei, Jesus, eu quero. Como que eu faço para morrer? Eu quero morrer. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, Jesus. Eu quero ouvir a sua voz me chamando. E aí é onde você aprende a morrer. Então, se você entender bem a mensagem de Deus, pegar no seu espírito, essa letargia espiritual de entendimento, a praga do inferno, essa desgraça que a gente vê às vezes em algumas pessoas, vai acabar. Porque você não vai precisar de nenhum pastor apontando, você morre você, você precisa morrer, você mesmo que vai, eu vou, como que eu faço? Eu estou indo, Jesus, eu estou morto. Quando você vai ver, o cara já está lá. Entendeu? Arrebatar, você está falando
comigo 8 dias e agora eu entendi o que Deus fez aqui hoje. Entendi. Amém. Sabe o que é? É arrebatar o seu corpo, o seu alma, entendimento, as coisas divinas de Deus. Mas é. E você morre, você não tem mais. Agora é Deus, entendeu? Agora é Deus. Então Deus quer que você se sacrifique para alguma coisa, você vai se sacrificar, porque é Deus. Você não vai ouvir mais a carne. A carne, ela, que nem eu falei, a carne ela quer coisa para momento, ela quer satisfazer só. Ela se satisfaz e acabou. A carne não tem planos para a eternidade, ela tem planos para anos. Come, bebe e folga. Só para anos. E tem coisas para muitos anos. É o rico insensato. Para anos, a gente vai conseguir acumular na carne. Mas para a eternidade é só no espírito. Por isso que o Senhor falou para aquela mulher. Quando aquela mulher, ela entrou e adorou Jesus, beijou com os seus lábios, lavou com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Jesus falou o quê? Ele eternizou aquele momento. Jesus eternizou. Ele falou o quê? Agora, o que essa mulher fez, em todos os lugares que pregarem esse evangelho, lembrarão dessa mulher. Coisas que você fala no Espírito, irmãos. Coisas que você fala no Espírito vai passar de geração em geração. Por isso que eu nasci para marcar a minha geração. Eu entendi que eu nasci para marcar a minha geração. Os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos, todo mundo que entrar na minha família a partir de hoje vai saber que eu sou um homem que escutei a voz de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não, cara, minha família não vai ser propagada de incrédulos, nem de pessoas que nunca experimentaram a Deus. Quando olharem para o passado, eles vão dizer, sabe o quê? Quando eles foram buscar Deus, sabe o que eles vão dizer? Eu quero o Deus do meu pai. Eu quero o Deus do meu tio. É isso que eu estou lutando. Para os meus sobrinhos, na hora que for, falar assim, Deus, eu quero ter uma experiência que nem o meu tio teve. Eu quero ficar doido por Jesus, que nem meu tio ficou. Que nem meu pai é. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você acha que quando Isaac ia orar, ele ia falar o quê? Cadê o Deus do meu pai, Abraão? E Jacó falou o quê? Por isso que quando Moisés chegou, que Moisés achou que era a última bolacha do pacote, foi falar para Deus, Deus falou para ele assim, ô Moisés, abaixa a bola aí, cara. Abaixa a bola porque já passou gente aqui atrás. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é só você não que eu estou usando, não. Eu já usei eles também. Se a gente aprender isso, mano, a gente vai dar destino para muita gente. Eu tenho que entender isso, que Deus está me fazendo uma pessoa geracional. Eu vou gerar nas pessoas. Eu tenho que gerar em mim primeiro, para depois gerar nos outros também. Propósito, eternidade. Não é um Deus que vai levantar uma nova geração. Não está levantando uma nova geração. Ele não é um Deus de... se ele tiver que levantar uma nova geração, significa que eu não fiz nada. Não, depois de mim, Deus não vai levantar nova geração, não. Ele vai fazer na minha geração. Ele vai levantar a próxima geração. Vai ver a próxima geração. Mas quando a próxima geração vier, vai falar assim, eu quero Deus daquele pastor lá. Talvez hoje, irmão, as pessoas que olham pra gente, tem a gente como um doido, louco. Mas daqui uns anos, eles vão falar assim, eles vão ler os nossos livros. Eles vão ler os nossos livros, vão escutar a nossa pregação, vão escutar a nossa canção. Ah, eu quero esse Deus. Eu quero Deus. Na nossa época, talvez a gente vai ter tido como louco, como fanático. Porque até os profetas, até os homens de Deus, eles eram tidos como hereges. Na época deles era como herege. Hoje, muitas pessoas que olham para nós vão ser esse bando de doido, esse bando desocupado. Mas daqui a um tempo, e essas mesmas pessoas que estão dizendo isso, talvez elas não falem, mas os filhos delas vão dizer, cadê o Deus daquele homem lá? Daniel, para a gente finalizar agora. Daniel, ele ficou durante 3 reinados. Ele ficou na Babilônia. E ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca mudou. Ele sempre foi, a Bíblia diz que ele sempre foi o mesmo, Daniel. Ele passou pelo rei, passou por um rei, e quando veio o outro, ele continuou. O rei que entrou, ele não acreditava muito.
ele fazia várias orgias, fazia várias coisas que não era vontade de Deus. Aí teve um dia que o dedo, lembra daquela história do dedo? Que veio um dedo e escreveu na parede? É ameaça. Não, foi falado que ele ia morrer. O que ele estava fazendo não era vontade de Deus. Aí, Daniel ainda era vivo. Olha para você ver que tremendo. Aí aquele rapaz que estava no reinado, que era rei agora, que me foge o nome, ele chama sua mãe e fala: será que tem algum homem para discernir isso aqui para nós? Algum homem de Deus? Aí a mãe dele fala: tem um homem chamado Daniel. Tem um homem chamado Daniel que até o seu pai estabeleceu que todo mundo deveria adorar o Deus dele. Aí fala assim: então manda chamar Daniel. Aí Daniel foi, olha para você ver, ele continuava sendo o mesmo homem íntegro, justo e um homem de Deus. Já tinha passado 2 gerações. Ele continuava sendo o mesmo Daniel. E aí ele podia naquela hora ali, sabe o que ele podia fazer? Daniel estava esquecido. Ele podia falar para o rei: ó rei, dá uma ajudinha aí. O meu ministério está esquecido. Coloca eu no áudio de novo. Só que Daniel era um homem de Deus. Ele continuou sendo usado por Deus. E sabe o que ele falou? Ó rei, hoje ainda você vai morrer. Ele não chegou lá e amenizou a coisa não e falou assim: ah rei, eu acho que é mais ou menos. Não, ele continuou sendo o mesmo Daniel. A sentença é essa: que você fez orgia com as coisas de Deus, você vai morrer. Você não acreditou. Foi igual Natan, né? Foi, na verdade, viajando. Representou ele. Quando eu entendo essas coisas, irmãos, o meu posicionamento é outro. Eu tenho que continuar sendo o mesmo. Mesmo quando as circunstâncias não me favorecem. Eu tenho que continuar sendo o mesmo homem de Deus. Eu tenho que continuar adorando do mesmo jeito. Eu tenho que aprender a viver bem na bonança e também na escassez. Se eu aprender isso, irmãos, Deus vai poder me usar. Porque eu sou uma pessoa que vou estar morta. Amém? Vamos finalizar então, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Aleluia, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a morrer para as coisas desse mundo. A esquecer das coisas que nos afastam de você, Senhor. Deus, nós não queremos mais caminhar na nossa vontade. Ah, Pai. Deus, que nesta noite nós deixamos toda a nossa vontade, todo o nosso eu, aleluia, Senhor, a cair por terra, para que a sua vontade flua em nós, para que o teu querer flua em nossas vidas. A tua palavra nos diz, Senhor, que chegará, Senhor, vai vir os dias que só os mortos ouvirão, só os mortos ouvirão a voz do Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos a morrer, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a esquecer, Senhor, de nós mesmos para fazer a tua vontade, para viver para ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sela em nós essa convicção, meu Deus, que não adianta nada termos nossas vontades, se as nossas vontades não estão inseridas a tua vontade. Não adianta, Senhor. O Senhor não vai realizar o segredo do nosso coração, mas o Senhor vai realizar o segredo do nosso coração, quando no nosso coração estiver a tua vontade, não mais a nossa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser essas pessoas que vamos deixar o nosso eu de lado, vamos para a cruz, nós vamos, Senhor, morrer. Vamos morrer para dar vida para muitos santos que estão enterrados, meu Deus. Santos que estão enterrados pela religião. Santos que estão enterrados, Senhor, pelo sistema. Senhor, eu acredito nesse tempo onde o Senhor vai, Senhor, levantar os santos que estão enterrados pelo orgulho. Os santos que estão enterrados pela vaidade. Pessoas que se perderam, Senhor. Se perderam, Senhor. Se venderam, Senhor. Fizeram do seu chamado um negócio. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está nos ensinando a morrer para que os santos que estão enterrados, eles
Senhor, ele se levante, Senhor, dos teus túmulos, se levante das suas covas, aleluia. Oh, xerecantarabassuri alabaxê. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ir para esse lugar, Senhor. Nós queremos deixar de lado, Senhor, os nossos sonhos, propósito, vontade, para realizar a tua vontade, Deus. Oh, Jesus. Oh, Pai. Oh, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, nós damos a Ti, Senhor. Nós cremos nesse tempo, Senhor, aonde só os mortos ouvirão a Sua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Toda honra, toda glória, nós damos a Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado. Amém, Senhor.